Começa agora mais um programa Descubra a Verdade TV pelo canal do YouTube. Conheça toda a verdade através das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz em Mateus 23, em diante, leia todo o capítulo. Não é capoeira de nossa igreja já, sabe? Ainda diz que é a igreja do Deus vivente. Querem viver de acordo com o Salvador. Primeiro, negativo, não creio. Começa agora mais um programa Descubra a Verdade TV pelo canal do YouTube. Boa noite a todos que nos assistem à noite. Bom dia para quem nos assiste pelo dia. Estou mandando aqui um abraço para o nosso amado irmão Wilton, da cidade do Crato, sua esposa. Eles que compartilham a mesma fé no nosso Salvador, o único pastor de nossas almas. Ao nosso amado irmão Walter, tio Silva e muitos outros irmãos do canal Abre os Seus Olhos, o irmão Rubens, o irmão Darcy, todos, muitos outros que têm revelado a verdade e abrindo os olhos, tem aberto os olhos de muitos irmãos, e muitos irmãos têm conhecido a verdade, o irmão Ivanildo Menezes, Paulo Menezes. A graça e a paz do nosso Salvador, o Messias, a todos vocês. Amados, o assunto que eu vou entrar nesse momento é a respeito de devolver o dízimo para o nosso Salvador, o Messias, que o pastor, vários pastores, como Silas Malafaias, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, não só os que estão na mídia, mas são só os que a gente vê por televisão, porque no período que eu passei na religião, muitos deles falavam que não deveríamos dar o dízimo e sim devolver, porque quem recebe o dízimo hoje é o sacerdote eterno, o Senhor Jesus Cristo, eles falam, porque Melquisedeque era o sacerdote que morria e recebia o dízimo lá no passado, e hoje quem recebe é Jesus Cristo. Então nós vamos ler um texto na Bíblia, onde contém as Escrituras Sagradas. Amados, entenda, quando se fala Bíblia e Escritura, se você começar a ler, amado, leia todo o capítulo, leia todo o texto. Aqui no vídeo nós iremos falar alguns textos, porque nós iremos abranger alguns assuntos. Mas eu peço a você, amado, que quando você lê a Escritura, não dê ênfase a epígrafe, índice de texto, nada disso. Leia todo o capítulo que você compreenderá melhor toda a Escritura do nosso Pai, o Eterno Criador. Então, eu vou estar lendo logo um texto que é muito conhecido na Escritura Sagrada, mas na religião muito menos pregado. Ninguém prega nada desse texto, então eu vou estar lendo aqui para que você possa estar entendendo qual o assunto. Devolver para Jesus Cristo o dízimo ou ajudar o próximo, o pobre ou o necessitado. Vamos lá? Marcos, capítulo 10, versículo 17, amado, que diz assim, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Messias lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão o que é Deus, que é o eterno. Versículo 19 diz: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraude alguém, honra ao teu pai e à tua mãe. Versículo 20 ele diz: ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E o Messias falou mais uma vez assim no versículo 21, amado. Disse o Messias, olhando para ele, e o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Versículo 22, amado, porque estava toda a riqueza no seu coração, os líderes falam, não é verdade? Mas vamos lá, versículo 22, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, amado, o que a gente pode ver nesse texto é que, para que nós possamos servir ao nosso Salvador, é renunciar a todas as coisas, amado. Não quer dizer porque eu sou rico, milionário, mas a minha riqueza não entrou no meu coração. Não me preocupe, amado. Todo aquele que se vangloria na sua riqueza, que senta nas mesas, nos banquetes, nas poltronas de luxo, recebe glória de homens e não renuncia a sua vida por amor ao Salvador, amado, está fora da Escritura. Abra o seu entendimento e veja ao seu redor em 380 graus
Veja se esses líderes religiosos leem esses textos na palavra e mostram para as ovelhas. Por que eles não leem? Porque eles aderiram desde o ano de 2009 e 2010 à teologia da prosperidade, o qual eles vão de contra a Escritura Sagrada. Então, se eles pregam a teologia da prosperidade, de viver bem nessa terra, assim como várias denominações e várias religiões, como a maçonaria, que eles constroem o reino deles aqui nessa terra, a riqueza, viver bem, lucrar, ter posses. Assim a religião protestante, que veio da maçonaria, vive dessa forma, a teologia da prosperidade. E então eles não vão ler esses textos que falam que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque se eles leem isso, eles vão de contra a teologia deles. Mas eles preferem crer na teologia deles e ir contra a Escritura do nosso Pai do Eterno. Então, amado, pergunte ao seu pastor se ele tem coragem de renunciar, de pegar toda a sua riqueza e repartir com os pobres e esperar a vinda do Salvador e ter um tesouro no céu. Então, nós podemos ver aqui no versículo 21 que o Salvador falou: e o Messias, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá às igrejas e os pastores, e terá um tesouro no céu. Amados, creio eu que na Bíblia, dos líderes religiosos, de todos os pastores que recebem dízimo, que cobram dízimo e falam que é para o Senhor Jesus, creio eu que está escrito assim, amado, mas na Escritura está falando dessa forma: o Messias, olhando para ele, o amor lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quem possui muitas propriedades, amado, sou eu. Eu ando cobrando dízimo a você. Se eu falo a Escritura, se eu falo a palavra que o nosso Salvador deixou, que autoridade teria eu de vender, de cobrar alguma coisa para falar do grande amor que o nosso Salvador teve? Porque, amado, a realidade, eu vou falar para você nesse momento, é que a única coisa que o Messias veio aqui fazer ao mundo foi dar amor e nos salvar. Então, se você quer ser servo do Messias, ame o seu próximo e creia somente nele. Porque muitos religiosos falam que estão fazendo a obra de Deus, e nós vamos nesse mesmo vídeo falar o que é a obra de Deus de acordo com a Escritura. Então, amado, para dar continuidade, se o dízimo é para o nosso Salvador, ou se é para os pobres, que você vê no texto que o próprio Salvador falou, que é para nós ajudarmos os pobres. Então vamos lá no texto de Mateus 17, versículo 22, que fala, 17, versículo 22 de Mateus: ora, achando-se eles na Galiléia, disse o Messias: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Versículo 24: e chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Versículo 25: disse ele: sim. E entrando em casa, o Messias lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o incenso? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe o Messias: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrir-lhe a boca, e encontrará um estarte. Toma e o dá por mim e por ti. Então, amado, para que eles pudessem estar orando, para que eles pudessem entrar no templo ou dar uma saudação, eles tinham que pagar, amados, tributos. Não sei se os amados compreendem, mas Zaqueu cobrava, tributo na época, era um cobrador de impostos. E o imposto, amados, para quem não sabe, era cobrado no templo. Então, a dracmas, cobrado no templo. Várias moedas da época eram cobradas. Então, o nosso Salvador, se ele fosse ao templo, ele tinha que pagar um tributo. Então, se vocês se recordam da palavra, então que perguntaram o que fariam com o dinheiro, o Salvador pegou a moeda e falou: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Vamos ficou o que é de Deus, amor, o amor, o alimento, todos os frutos da terra, porque o dinheiro não pertence ao Eterno.
O dinheiro é do reino do mundo. Você pode ver aqui no versículo 25, quando o Salvador antecipou dizendo a Pedro, tributos ou licenços dos filhos ou dos alheios, o próprio Pedro falou que é dos alheios, mas como Jesus, para não escandalizar eles, mandou que Pedro fosse lá na beira do rio, pegasse um peixe, tirasse a moeda lá e pagasse seu tributo. Porque os filhos do Eterno, meus amados, os que seguem o Messias, não estão nem aí com a riqueza desse mundo, não precisam da riqueza, porque nós somos filhos e a nossa herança está no reino do céu. Então que você venha entender que o Salvador estava na época lá e não recebia os dízimos, amados, porque ele mesmo não pegava os dízimos. Se vocês se recordam também, já ouviram falar da moeda da viuvinha, da oferta? O Salvador estava lá olhando e viu que ela depositou as moedas para o templo, para os fariseus da época, para os sacerdotes da época, segundo a lei, porque ele não pegou os dízimos e as ofertas para ele, amado. Porque o Salvador não veio buscar dízimo nem oferta, amado. Ele veio buscar a sua alma, veio trazer a salvação, veio libertar os cativos, os pobres, os doentes. Então esses homens se consideram já santos, salvos, que têm todo o conhecimento da verdade, têm riqueza, então está tudo bem para eles. Então nós vamos ler mais alguns textos aqui para que possam compreender que o dízimo não era devolvido para o Salvador, era para os sacerdotes. Então o pastor que falar que o dízimo é para o nosso Salvador está mentindo, porque o nosso Salvador nunca recebeu o dízimo de ninguém. Ele manda que o dízimo seja dado para os pobres. Pesquise lá Atos 4, 32, Atos 2, 37 em diante. Leia em diante, amado. Não leia só os versículos não, leia em diante, valendo. E você vai ver que as ofertas dos apóstolos também eram para os pobres e não para a denominação ou salário pastoral. Vamos ler aqui. Agora vamos entender que esses homens dizem que tem que pegar o dinheiro para fazer a obra de Deus e tal. E Jesus nunca pediu dinheiro para fazer a obra do Pai dele, até porque a obra de Deus já foi feita. E eu vou mostrar a vocês aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 28, que diz, 28 e 29 de João 6. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Perguntaram ao Salvador, lógico. Versículo 29 diz, o Messias respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, amados, o que o Salvador falou que a obra de Deus é essa, que nós criamos nele, porque ele foi enviado pelo Pai, pelo Eterno. E muitos homens dizem que está fazendo a obra de Deus. Agora tem um porém. Tem a obra de Deus e tem as vossas obras, as nossas obras, pela qual devemos ser justificados, porque nós somos justificados pela fé e pelas obras, mas sabemos que a salvação é de graça. Porém, se nós cremos que o nosso Salvador veio implantar o amor na humanidade, veio salvar o pecador, então nós devemos seguir os ensinamentos dele. Se ele mandou que aquele homem desse o seu dinheiro e ajudasse os pobres, amados, não quer dizer que se eu tiver dinheiro e eu puder ajudar o necessitado, eu vou para o céu, não. Quer dizer para você, amado, que eu sou salvo pela graça, mas se o Salvador ensinou que aquele homem fizesse aquilo, se os apóstolos ensinaram, o que devo eu fazer? Fazer a obra de Deus para as minhas obras, para que eu seja justificado pela fé. Então vamos ler aqui no texto de Tiago 2, verso 14 em diante. Tiago 2, versos 14, para que nós possamos entender o que eu estou falando agora, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 15. E se irmãos ou irmãs estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, diariamente, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito dai? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Versículo 20. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus,
e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, os espias, e os despiu para outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Então, amados, nós podemos compreender aqui que o Salvador falou que o jovem rico deveria vender as suas propriedades e dar aos pobres. Em Atos 4, versículo 32, também fala a mesma coisa. Em 2 Coríntios 9, fala a mesma coisa, para ajudar os irmãos necessitados. Em nenhum momento na Escritura você vai encontrar respaldo para falar que dízimo e oferta é para manter templo, ou salário pastoral, ou fazer eventos, ou fazer obra de Deus. Como eu já acabei de ler aqui, a obra de Deus é que nós cremos no Filho de Deus. Se o Salvador não cobrou dinheiro para fazer a obra do Pai dele, quanto mais eu cobrar. Então, amados, que o Salvador abra o entendimento de vocês. E eu vou ler aqui um texto que fala em Atos 14, versículo 26, que diz... Atos 14, 26. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido reencomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então, os apóstolos cumpriram a obra deles, levando a mensagem do Salvador. E Paulo, em nenhum momento, cobrou dinheiro de ninguém para fazer a obra do pai dele, a não ser arrecadar oferta em alimento para manter os irmãos da cidade, lá de Corinto. Que você abra entendimento, pare de buscar benefício próprio para você, principalmente vocês pastores. Procure beneficiar os necessitados, os órfãos, as viúvas. Parem de comprar carros de luxo, mansões e dizer que a teologia da prosperidade é uma coisa de Deus, pois eu afirmo a vocês com a sinceridade que o Pai Eterno tem me dado, que esse negócio de teologia da prosperidade vem diretamente da mão do diabo, do espírito do anjo caído, para enganar a humanidade, porque o nosso Salvador foi contra todos esses preceitos e doutrinas de homens. Então, você deve ter visto os textos aí, passou na imagem que você deve ter compreendido que o nosso Salvador nunca pediu dinheiro a ninguém. E se você quer levar a mensagem do nosso Pai, reúna de casa em casa, viva o amor e a comunhão com os irmãos, para não ter desculpa de pagar salário de pastor, pagar aluguel de templo, água e luz, porque cada um na sua própria casa pagará a sua água e sua luz, reunirá com os irmãos. Ah, mas a casa encheu de muita gente, então todo mundo vai chegar ao conhecimento do amor e da salvação do nosso Pai e se deslocará para a sua própria casa e lá começará a pregar o Evangelho também da mesma forma, porque Paulo disse que nós não podemos ser meninos a vida inteira, temos que crescer. Então, que maneira é essa, amado, de pregar o Evangelho? Paulo, quando foi o encontro do Salvador, que o Salvador disse que ele seria o escolhido dele, ia fazer, ia pregar o Evangelho para os gentios. Então Ananias foi lá e orou, e Paulo não ficou debaixo do jugo de Ananias. Assim como também Pedro, quando pregou para Cornélio, Pedro pregou para Cornélio e para toda a sua família, não ficou debaixo do jugo de Pedro, amado. Então, quando a gente chega em certo conhecimento, amado, a gente tem que ensinar. E muitas vezes os evangélicos que vivem na igreja, amados, não recebam como julgar, mas sim como despertamento, porque os pastores estão falando aí que nós na internet só julgamos, mas se nós despertamos o povo que vive em um lugar aconchegado, no ar-condicionado, dizendo que está fazendo a obra de Deus, cantando louvores dentro da igreja, fazendo eventos, cobrando 5, 3 reais para ajudar a manter os templos deles. Então, que você venha compreender, amados, que você vai viver a vida inteira e morrer indo para uma denominação e o pastor lendo os mesmos textos, as mesmas coisas, e você nunca chega a um grau de conhecimento para você falar com o seu próximo e nunca para de dar dinheiro para eles. Lembrando que o dízimo era de 3 em 3 anos da colheita, da plantação, para manter a tribo de Levi. E casa do tesouro nunca existiu, isso foi uma tradução de João Ferreira de Almeida, era mantimento do templo, para que o povo colocasse no depósito do templo todo o alimento, todo o cereal e animais, para que pudesse alimentar o órfão, a viúva e o necessitado. Está aí todos os versículos, todos os capítulos abaixo do vídeo, para que você pesquise e estude, e que o nosso Salvador, Yahushua, o Messias, Filho do Deus Eterno, abençoe cada um de vocês e traga o despertamento para cada um de vocês. Amém.